Vamos lá, gente. Cada temporada e cada estação das nossas vidas tem um papel essencial para a nossa transformação, para o nosso cumprimento do nosso propósito de vida aqui na Terra. Eu sempre digo, Mateus 26:41 diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Todos nós nascemos debaixo de um propósito intencional da parte de Deus. Todos nós carregamos na nossa essência espiritual, é o que eu estou tentando explicar durante as quartas-feiras na série Reino Invisível, que é no nosso espírito que nós carregamos as nossas bênçãos. É o nosso espírito que nos conecta ao Senhor e é justamente no nosso espírito que nós carregamos as bênçãos do Senhor. Então Deus ele tem um propósito bem específico para as nossas vidas. E Deus nos conduz por estações. Deus ele sempre nos conduz por algumas estações. Deus ele trabalha de uma maneira muito didática nas nossas vidas. Deus ele trabalha por temporadas. E em cada temporada tem as suas estações. E para cada estação existe um processo pedagógico. Um processo onde Deus nos ensina de maneira bem sucinta, bem clara e bem objetiva qual é o nosso propósito de vida e existência aqui na Terra. Tá bom? Então, Deus ele trabalha na nossa vida literalmente por temporadas e por estações. Cada temporada tem a sua estação. E essa estação tem o objetivo de nos ensinar. Então, nós precisamos extrair o melhor de cada estação das nossas vidas. Nós estamos aqui nessa terra em treinamento. Em treinamento para quê? Para a gente entrar, para a gente viver o nosso propósito de vida aqui na terra. Por isso é muito importante a gente aprender a valorizar a cada temporada da nossa vida. A cada temporada. É importante a gente aprender a valorizar o processo. É importante a gente aprender a valorizar cada estação. Por quê? Porque nesse processo, temporada e estação, Deus está nos forjando para que a gente possa viver dias extraordinários. A Bíblia diz em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O texto bíblico de hoje é Eclesiastes, capítulo 13, versículo 14. Sem perder tempo, o texto diz assim: sei que tudo o que Deus faz permanece para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso também nada se pode tirar. Deus faz assim para que os homens o temam. Vamos entender esse texto em nome de Jesus? Olha só, para a gente entender esse texto, a gente vai dividir ele em 3 partes, tá bom? A primeira parte do texto diz assim, ó: sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. O que significa o que Deus faz permanecerá para sempre? Na verdade, tudo que Deus faz permanece para sempre, isso aponta para a perfeição, para a completude e para a eternidade. Ou seja, a obra de Deus ela é perfeita. Tudo que Deus faz, Ele faz com extrema perfeição. Por isso, tudo que Deus faz é estável, é permanente, é imutável. O que Deus faz, Ele faz para durar. Deus não faz nada descartável. Ou seja, tudo que Deus faz aponta para um propósito eterno, para algo de valor eterno, para algo maior. Mesmo que a gente talvez não compreenda o que Deus está fazendo no momento, preste atenção nisso. Às vezes a gente não consegue compreender o que Deus está fazendo no presente momento. Mas tudo que Deus faz aponta para um propósito maior. Tá bom? Aí Salomão continua dizendo assim: a isso nada se pode acrescentar, e disso também nada se pode tirar. Ou seja, aqui Salomão está dizendo que o que Deus faz, Ele faz debaixo de um propósito maior, e nós não devemos nem tentar controlar ou manipular o tempo ou o propósito de Deus. Ou seja, o nosso papel é discernir, alinhar e obedecer. Repete comigo: discernir, alinhar e obedecer. Ou seja, a obra de Deus é imutável, tudo que Deus faz é perfeito, é completo, é pleno. E eu e você, nós não temos a condição de acrescentar ou de tirar nada daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Então, o nosso papel, para a gente tornar a nossa vida mais leve e mais fácil, é entender que, diante dessas estações da vida, nós apenas precisamos discernir o que Deus está querendo fazer, o que Deus está querendo nos ensinar. Quando a gente consegue discernir, a gente se alinha à vontade de Deus e a gente entra debaixo de obediência. A semana passada eu ensinei que a desobediência tem um alto preço a se pagar. Usei a história de Adão, quando ele desobedece, ele come da árvore proibida, da árvore que Deus havia proibido no Éden. O Éden era um lugar do favor de Deus, era um lugar onde Deus manifestava reino e salvação. Ou seja, o Éden apontava para a salvação, uma vida eterna com Deus, e também apontava para o reino de Deus. O reino de Deus é a manifestação de Deus na vida dos seus filhos. Ou seja, o filho, ainda enquanto menor de idade, não acessa o reino, porque o reino é uma dimensão de acesso para gente madura, para gente que entende as coisas com Deus. Mas Adão, ele decide pecar. Ele peca, ele desobedece e ele vai pagar um alto preço. A vida continua.
Só que a vida não continua mais no espírito, porque ele peca no espírito e há uma morte espiritual. Ou seja, o homem, enquanto debaixo de pecado, ele morre no espírito. E as bênçãos do Senhor são travadas, ele não recebe mais as bênçãos do Senhor até que haja arrependimento genuíno, que ele abra o coração e volte para o caminho dos bons costumes. Então a gente vê Adão pecando e a gente vê a morte física, a morte espiritual se apresentando a ele. Se você for ler o texto, você vai entender que a vida continua depois do Éden. Só que essa vida que continua, ela só aponta para a morte. Ele tem 2 filhos. Um desses filhos mata o outro filho, ou seja, tudo isso reflexo daquilo que ele mesmo plantou lá no Éden, comendo do fruto da árvore proibida. Então nós precisamos entender que a lei da semeadura ela é muito mais real do que aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Tudo que eu planto é o que eu colho, seja para o bem ou seja para o mal. Andar no caminho da obediência, como diz em Deuteronômio 28, é o que vai nos dar acesso a uma vida de paz e prosperidade. João 10,10, quando diz, mais uma vez, repito, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, essa vida e vida em abundância que se refere a uma vida eterna, salvação e reino, favor de Deus, essa vida é condicionada à nossa obediência às leis do Senhor. Nós precisamos andar em obediência para que nós possamos colher os frutos doces dessa obediência. Tá bom? E Salomão vai terminar dizendo aqui, Deus faz assim para que o homem o tema. Ou seja, olha só que interessante isso aqui. Esse propósito final é gerar temor no coração do homem. Temor não tem a ver com medo. Nós não devemos ter medo de Deus, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. Então, quando nós falamos em temor, nós estamos dizendo que nós reconhecemos o quanto Deus é soberano sobre as nossas vidas. Ou seja, esse temor que Salomão está ensinando aqui, em Eclesiastes capítulo 3, é apontando para a grandeza de Deus, é apontando para o poder de Deus, é apontando para a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Olha só o que diz em Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe o que Salomão está dizendo aqui, gente? O homem mais sábio e mais rico de todos os tempos. Na verdade, Salomão ele está nos dizendo que o homem que teme ao Senhor, ele reconhece a soberania de Deus. E pelo fato de reconhecer a soberania de Deus, esse homem ele adquire maturidade e discernimento espiritual para entender os tempos e as estações da vida humana. Somente a sabedoria de Deus, ou melhor dizendo, um dos atributos do Espírito Santo de Deus chamado sabedoria, é que nos faz entender corretamente o tempo e as estações da vida. Então, nas nossas vidas, nós vamos passar por diversas estações. Umas estações boas, outras não tão boas assim, mas nós precisamos passar por essas estações não com aquele desejo de sair rápido. Nós precisamos entender o propósito de Deus que se revela em cada estação da nossa vida. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Então, concluindo o nosso entendimento aqui, Salomão, ele vai nos lembrar que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Deus está no controle absoluto, seja num tempo de dificuldade, seja num tempo bom, Deus está controlando tudo, Deus está guiando, Deus está direcionando, e nós precisamos discernir, estar atento à voz de Deus. Ou seja, tudo que Deus faz, tudo é perfeito e é eterno. A nossa resposta deve ser confiar no Senhor, descansar no Senhor e temer ao Senhor. Você pode repetir comigo? Confiar, descansar e temer. Então Salomão está dizendo que Deus está no controle de tudo, e a nossa resposta para com Deus deve ser descansar, confiar e temer ao Senhor. Lembrando que temer é reconhecer o governo e a soberania de Deus, não é ter medo de Deus. E se a gente confia, descansa e teme, isso nos livra da pressão da ansiedade. A ansiedade gera uma pressão no nosso coração tão grande, porque a gente não sabe o que há de acontecer, ali depois ou durante aquela estação. Então, quando a gente descansa, quando a gente teme ao Senhor, a gente tem a sabedoria de que Deus está nos guiando diante daquela situação. Então, se Deus está no controle absoluto e Deus está nos guiando, nós temos que descansar. Nós temos que descansar, temer ao Senhor, confiar no Senhor. Tudo que Deus faz, perfeito. Tudo que Deus faz é eterno. E a nossa resposta sempre deve ser descansar, confiar e temer ao Senhor. Nós não podemos andar na presunção de querer controlar aquilo que só pertence a Deus. Tem coisa que nós nunca vamos conseguir com a nossa limitação humana, até mesmo com a nossa inteligência humana, entender o plano e o propósito de Deus. Então nós não podemos ser presunçosos em achar que nós vamos conseguir sair de uma situação ou resolver uma situação, se não for a graça e a misericórdia de Deus. Porque é Deus que está no controle de todas as coisas. E Deus muitas vezes permite nós andarmos em algumas estações da vida, que não são tão favoráveis assim, para a gente aprender qual é o desejo, a vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas.
Então, aqui em Eclesiastes, Salomão está nos fazendo entender que existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. O texto começa dizendo, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer. E Salomão está explicando, literalmente, sobre a brevidade da vida. E Salomão, numa face um pouco mais sábia, muitos vão apontar o livro de Eclesiastes como um livro de um homem depressivo, velho, que não conseguiu conquistar o que ele queria. Não, na verdade, Salomão em Eclesiastes é um homem maduro. É um homem que teve tudo, conquistou tudo. A Bíblia diz que tudo o que os olhos dele pôde ver e que ele desejou pelos seus olhos, ele teve. Ou seja, tudo que ele colocou o olho, ele teve. Ele foi um homem extremamente poderoso, um homem extremamente sábio, um homem extremamente rico, que não mediu os seus desejos e não reservou nada ali que ele não quis. Ou seja, tudo que ele quis, ele teve. Então Salomão, tudo que ele colocou o olho, a Bíblia diz que ele adquiriu. Ele chega no final da vida dele e ele entende que tudo isso era como um vento passageiro. Ele vai entender que a vida só tem sentido se ela caminhar debaixo de um propósito de existência. A razão pela qual nós nascemos e existimos nessa terra. Então ele chega no fim da vida e ele começa a perceber que ele perdeu muito tempo da vida dele baseado na sua vida terrena, na sua vida aqui na terra, nos seus desejos carnais, nas suas vontades carnais, e ele deixou de viver a plenitude de Deus na vida dele, porque ele viveu uma vida baseada nos seus desejos e nas suas vontades da carne. Então ele chega no final da vida dele e ele reconhece, ele percebe que o tempo é muito breve, que Deus ele permite com que o homem trabalhe e debaixo de muito esforço esse homem coma. E ele diz o seguinte, que prazer, quão prazeroso é o homem poder comer do fruto do seu suor. Porque ele reconhece que por conta do pecado original, o pecado de Adão no Éden, o homem, ele agora anda abraçado ao lado de uma maldição, a maldição do trabalho penoso. Ou seja, precisa trabalhar muito para conquistar pouco. Mas essa maldição foi quebrada em Abraão. Quando Abraão decide obedecer ao Senhor, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Abraão não discute com Deus, Abraão não pergunta que terra era essa, Abraão simplesmente obedece ao Senhor. E quando Abraão obedece ao Senhor, ele se desvincula de uma maldição, e ele vai viver debaixo de uma bênção. E nós, eu e você, estamos debaixo dessa mesma bênção. Agora, para a gente acessar, nós precisamos viver o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, que nós precisamos viver uma verdadeira transformação na nossa maneira de pensar. Então Salomão aqui está dizendo que a nossa jornada na terra, ela é marcada por muitas estações, e nós vamos passar por muitas estações nas nossas vidas, e que cada estação tem um propósito intencional da parte de Deus. Ou seja, cada estação da nossa jornada carrega um propósito espiritual, e nós precisamos entender isso. Em outras palavras, Salomão está dizendo que Deus trabalha conosco por temporadas. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus trabalha conosco por temporadas. Às vezes, as temporadas são mais desafiadoras. Outras vezes, as temporadas são mais tranquilas. Mas as temporadas, todas as temporadas, elas fazem parte de um processo didático, de um processo pedagógico de Deus, e o objetivo de todas essas temporadas é nos preparar e nos ensinar. Preparar e ensinar, nos conectar com a nossa razão de existir na Terra, nos conectar com o nosso propósito intencional. Eu não sei qual a temporada você está passando na sua vida, mas todos nós, a nossa vida é cíclica, ou seja, é marcada por ciclos, e cada tempo da nossa vida, de tempos em tempos, esses ciclos eles vão mudando. Então eu não sei qual é o seu ciclo, qual é a sua temporada, mas uma coisa eu posso garantir, seja qual for a temporada, seja ela boa ou seja ruim, Deus tem um propósito para a sua vida. Ou seja, essa estação a qual você está nesse exato momento é uma estação do propósito de Deus para a sua vida. Seja ela de mais dificuldade, mais difícil, ou seja ela uma jornada mais fácil, uma estação mais fácil, mas a gente precisa entender que toda estação carrega um propósito de Deus. Humanamente dizendo, muitas vezes a gente não entende o propósito das coisas. Sim ou não? A gente quer resposta para tudo e nem tudo tem resposta. Nós até nos adaptamos bem rápido à temporada das bênçãos. Amém ou não? Quando a gente começa a receber bênçãos do Senhor, a gente se adapta muito rápido, Uma temporada de alegria, mas e quando vem a temporada da dificuldade, da luta? Quando vem a temporada dos problemas? Você já percebeu que se adaptar às coisas boas é rápido e fácil? Deixa eu clarear isso aqui para você. Talvez você hoje tenha um carro simples, comum. A hora que você tem um carro melhor, vamos conjecturar aqui. Talvez você tenha um carro que não tem ar-condicionado. A hora que você tem um carro com ar-condicionado, você descobre que o ar-condicionado é
É bom. Hoje pela manhã nós tivemos que fazer um pouquinho do culto sem ar-condicionado. Aí a gente dá glória a Deus quando tem ar-condicionado. Por quê? Porque a Enel veio fazer algum serviço emergencial aqui na região, foram super gentis, né, esperaram pelo menos terminar o louvor. Eu falei, vê se eles conseguem esperar pelo menos terminar o louvor. Na hora que eu subi, eles cortam. Aí eu subi, demorou 2 minutinhos, eles cortaram a luz. E foi coisa de 10 minutos sem luz. Mas em 10 minutos a gente estava derretendo aqui de tanto calor. E a gente descobre que o ar-condicionado é muito bom. Então, né, poder chegar num ambiente como esse, sentar num lugar confortável, ter um ar-condicionado e tal, isso é muito bom, sim ou não? A gente descobre e se adapta bem às coisas boas, né? É melhor do que ficar ali se abanando. Aí você tem um carro que hoje não é tão confortável, você troca por um carro melhor, esse carro, né, você vai gostando do que é bom. Então a gente se adapta fácil ao que é bom. Quando a gente trocou de casa, foi interessante que um amigo me ligou, eu tinha uma semana na casa nova e ele, e aí, já se adaptou à casa nova? Eu falei, meu amigo, aqui é até fácil se adaptar, né? Se adaptar ao que é bom é muito fácil. Difícil é quando você sai de uma casa grande e tem que ir para uma casa menor, difícil é quando você tem um carro bom e tem que ir para um carro que não tem ali as mesmas coisas do outro, aí é difícil. Então, na jornada do tempo bom, ali na estação boa, a gente se adapta muito fácil, muito rápido. Mas na temporada difícil, a adaptação é bem complicada. Na temporada da dificuldade, a gente questiona, a gente murmura, a gente reclama, né? A gente não consegue se adaptar. Na verdade, a gente nem precisa se adaptar, essa é a grande verdade. A gente precisa entender o propósito que essa temporada carrega. Não é uma questão de adaptação, eu vou me adaptar e vou ficar por aqui mesmo na temporada difícil para sempre. Não é isso que Deus quer. Mas, na verdade, nós precisamos entender o propósito, né? O porquê, o para quê, que essa temporada, essa estação carrega na sua essência. Então, a coisa mais importante da vida é entender cada temporada debaixo de confiança e obediência. É entender cada estação de Deus com confiança e com obediência. É confiar que Deus está no controle de todas as coisas. E que tudo que Deus está querendo fazer é só nos ensinar. Seja na estação mais difícil. Na estação difícil a gente se chateia, a gente se magoa, e Deus está querendo ensinar alguma coisa. Então a gente precisa começar a entender a vida como um processo pedagógico de Deus. É Deus nos moldando para um propósito maior. É Deus ensinando, está passando por essa dificuldade porque eu estou te preparando para algo muito maior. Quando a gente passa por uma dificuldade no casamento, a gente fica ali questionando a Deus, por que isso está acontecendo? E quando é reincidente? Quando o mesmo problema ele acontece 2 vezes na sua vida. Aí você vai se questionar ainda mais. E muitas vezes a gente questiona tanto e não aprende com o processo. Ou seja, o que Deus está querendo me ensinar desse processo? O que Deus está querendo fazer? Por que essa coisa não está acontecendo? Por que eu estou visitando mais uma vez essa mesma estação? Por que Deus me colocou novamente nessa mesma estação? Então aqui em Eclesiastes 3, Salomão está detalhando o trabalhar de Deus na vida do seu povo. Ele está dizendo, literalmente, que Deus ele vai trabalhar por ciclos, e esses ciclos eles vão ter tempos que vão ser bem específicos. Deus trabalha de forma bem específica na vida do seu povo. Cada ciclo, cada tempo precisa ser aproveitado ao máximo. Deixa eu repetir isso para você. Cada ciclo, cada tempo precisa ser aproveitado ao máximo. Efésios capítulo 5, verso 16 diz assim: aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aqui, quem está falando é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, aqui nessa fala, ele está no ápice da sua sabedoria. O apóstolo Paulo era um homem muito douto, intelectualmente dizendo, muito inteligente. Depois que ele tem um encontro com Jesus, ele começa também a adquirir um processo de maturidade no espírito. E aí ele se torna um homem completo, um homem inteligente na alma e também sábio no espírito. Aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo que eu e você, nós precisamos discernir o tempo atual. Nós precisamos aprender a como agir diante de cada estação, diante de cada situação da nossa vida. E ele vai dizer que os dias maus apontam para uma distração com o intuito de nos tirar do propósito de Deus. Ou seja, esses dias maus são distrações. Paulo estava pregando numa época onde existia muita distração. Não diferente da nossa era. Você já percebeu que muitas vezes nós não conseguimos administrar bem o nosso tempo? Quem aqui administra? Eu fiz essa pergunta pela manhã, eu quero fazer à noite. Quem aqui sabe administrar e administra muito bem o seu tempo? Levanta a mão. 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. De manhã, 3 pessoas, 503 pessoas na igreja, 3 pessoas levantaram a mão. A administração do tempo é uma das tarefas mais difíceis da nossa vida. Para a pessoa conseguir administrar corretamente o tempo, essa pessoa precisa ser extremamente focada. Por quê? Porque senão cai na distração. E, gente, nós estamos na era da distração. Nós temos tanta distração na palma da nossa mão. O celular é uma grande distração.
Se você acorda e não faz uma boa gestão de tempo, você se distrai logo nas primeiras horas do dia, quando tudo é mais importante. Ou seja, quando nós já acordamos dispostos a viver um dia extraordinário, a fazer as coisas acontecerem, se a gente administrar corretamente o nosso tempo, a gente vive o extraordinário de Deus. Mas nós somos envolvidos em distração o tempo inteiro. E essa distração, normalmente, ela vai nos tirar do nosso propósito de existência, que é a nossa vida no Espírito. Então, essas distrações que Paulo fala, além de ser as distrações do físico, do dia a dia, ele está apontando para uma distração espiritual, aonde se a gente vacilar um pouquinho só, o inimigo ele consegue entrar de sola e nos manter distante da conexão com Deus, que é uma vida no Espírito. O que nos conecta com Deus é a nossa vida no Espírito. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41, o Espírito pronto para quê? Para o cumprimento de um propósito de existência aqui na terra. Ou seja, é no nosso espírito que nós carregamos a nossa conexão com Deus, é no nosso espírito que nós carregamos as bênçãos do Senhor. A Bíblia diz que espiritualmente nós carregamos a bênção de geração em geração, nós carregamos a bênção da prosperidade, nós carregamos a bênção da eternidade, ou seja, tudo que Deus nos colocou de bênção, não foi na nossa vida física, é na nossa vida espiritual, e da vida espiritual isso reverbera aqui no mundo físico. Ou seja, nós acessamos isso no nosso espírito, a nossa conexão com a bênção do Senhor está no espírito. E é lá no mundo espiritual, ou seja, no nosso espírito, que nós precisamos destravar as bênçãos do Senhor para que a gente possa viver essas bênçãos aqui na terra. Então nós precisamos andar bem alinhado com o tempo, porque Paulo diz, aproveite bem a cada oportunidade, porque os dias são maus, e discernir as estações da nossa vida é uma oportunidade de Deus, para que a gente possa subir de nível, crescer e desenvolver. Qual é a moeda mais preciosa da vida, se não o tempo? O dinheiro, por exemplo, você ganha, você perde, você conquista. E o tempo? O tempo que você perdeu, perdido foi e não tem como voltar atrás. Quando eu falo sobre tempo, eu lembro da infância das minhas filhas. Durante a infância delas, nós temos aqui um monte de bebê na igreja. E eu pego todos, gente. Na hora que ele chega aqui, eu tomo da mão da mãe, levo para a minha sala. Hoje estava lá uma creche na minha sala. Mas eu amo as crianças, eu quero ficar perto delas, eu quero pegar um pouquinho e tal. Por quê? Porque na época que as minhas eram pequenininhas, eu tinha que trabalhar tanto. Eu saía às 5:30 da manhã e voltava à meia-noite. E eu quase não tinha tempo de ficar com as meninas. Então, a minha lembrança com elas pequenininhas é uma lembrança muito vaga. E eu lembro que, às vezes, eu ligava para a Vanessa da faculdade e eu falava, eu vou sair nas 2 últimas aulas, no intervalo eu estou saindo, eu preciso ver um pouquinho a Giovana. Depois veio a Maria Clara, eu preciso ver um pouquinho as meninas, quero ficar um pouquinho com elas. Mantenha essas meninas acordadas. E ela tinha que segurar as meninas acordadas para eu poder ter um tempinho com elas. Se eu pudesse voltar no tempo, você acha que eu não voltaria lá? É possível voltar no tempo? Sim ou não? Então, o tempo perdido, ele se foi. Por isso eu sempre digo, gente, a gente precisa viver uma vida extraordinária no dia a dia. Nós estamos querendo viver uma vida extraordinária, mas a gente se esquece que o que constrói uma vida extraordinária são as nossas atitudes ordinárias, ou seja, no dia a dia. É valorizar o tempo que nós temos à mesa com a nossa família. E muitas vezes nós nos distraímos tão facilmente com o celular na mão e a gente não conversa. A gente não olha no olho, os homens não ministram as suas esposas, né? A gente não conversa. Por quê? Porque é distraído o tempo inteiro e não valoriza aquilo que é importante. Mas a gente precisa entender uma coisa, que o tempo ele não pode ser desperdiçado. E ele não pode ser desperdiçado porque nós não somos eternos. Por isso a gente não pode desperdiçar o nosso tempo. Fala assim para a pessoa que está do seu lado, o seu tempo não pode ser desperdiçado. Deixa eu te lembrar que você não é eterno. Não brinque com o seu tempo. Amém ou não amém? Outra coisa que é muito importante e que a gente tem que ter muito cuidado é para não perder o time das coisas. Para tudo na vida tem um time certo. E às vezes a gente perde o time das coisas. E toda vez que a gente perde o time, essa coisa fica sem graça. Tem coisa na vida que precisa ter uma resposta imediata. A resposta ela precisa ser rápida. Não dá para ficar procrastinando naquilo que é para agora. Tem coisa que é para esse tempo. E aí a gente acaba deixando de lado. E se perde o time, perde a graça. Essa questão é muito interessante. Porque nós precisamos entender cada estação das nossas vidas. Diante da temporada da vida e das estações, nós precisamos entender. E diante dessas estações, a gente precisa estabelecer algumas prioridades. Diga, prioridades. Olha só, eu preciso entender que as prioridades erradas só vão, de fato, me fazer perder tempo. Está entendendo isso? Toda prioridade errada só vai, de fato, te fazer perder tempo na vida.
Por isso é importante priorizar aquilo que é importante, priorizar aquilo que é certo. Olha só, gente, essa questão de time, Deus está falando comigo essa semana inteira. A semana inteira. Para cada nova temporada, para cada nova estação, nós precisamos entender o time das coisas. E às vezes a gente não entende o time e a gente acaba perdendo a oportunidade que Deus está nos dando para aquele tempo. E Deus está falando tanto comigo sobre time, sobre tempo, e eu estou orando e buscando e falando com a pastora Vanessa essa semana inteira. Nós precisamos entender o time desse momento. Não do que passou, não do que há de vir. O tempo do agora. Entender o time de Deus para o momento presente. Fala assim para a pessoa que está do seu lado. Se você andar em obediência a Deus, Deus vai fazer na sua vida uma grande restituição de tempo e de coisas. Jesus está remindo o tempo ao seu favor. Amém? Sabe o que significa remir o tempo? Remir o tempo é viver com o coração, é viver com o pé na terra e o coração no céu. Remir o tempo é você viver o seu propósito de vida aqui na terra. Quando você vive o seu propósito, Deus ele faz uma remissão de tempo ao seu favor. Olha só, eu disse que Deus trabalha por temporadas, não foi isso? A Bíblia está repleta de exemplos de como Deus trabalha com o seu povo por temporadas. Um grande exemplo é José, diga, José. É isso aí, o José, filho de Jacó, José do Egito. Esse é um exemplo poderoso de como Deus trabalha por temporadas. A Bíblia diz que José ele vai passar por várias temporadas, estações na sua vida. Uma temporada com várias estações. A primeira estação da vida de José foi a estação do filho amado. Diga comigo, filho amado. José, ele por ser o filho da mulher amada, ele se torna o filho mais amado da casa de Jacó. Eu não sei se você conhece a história, mas Jacó, ele vai pedir abrigo para Labão, o seu tio, depois da confusão por conta da primogenitura, a bênção da primogenitura que ele tem com Esaú, o irmão mais velho, ele tem que sair de casa e ele vai morar na casa do tio. Quando ele chega na casa do tio, na casa de Labão, Labão tinha 2 filhas, e ele se apaixona pela filha mais nova. E aí ele vira para o tio e fala assim, eu quero pagar o dote dessa menina. Naquela época, tinha que se pagar um dote, era mais ou menos assim, o pai investe, cria, dá estudo, né? Transforma a moça numa princesa, aí chega um irmão do nada e fala, quero casar com ela. Hoje em dia tem essa moleza, mas na época não era assim, você quer casar com a minha filha? Paga o dote. Está pensando o quê? Que eu vou criar, vou preparar e vou te dar assim de mão beijada? Então ele diz, o dote são 7 anos de trabalho. Trabalha para mim 7 anos de graça que você casa com a minha filha mais nova, você casa com a Raquel. E aí ele fala, tá bom, negócio fechado. É a primeira vez na Bíblia que fala sobre paixão. Ele estava apaixonado pela Raquel. Aí ele diz o seguinte, eu quero casar com a Raquel. Quanto tempo de trabalho? Bora trabalhar, meu filho. Quer casar, tem que trabalhar. É assim ou não é? Então, tá bom, vai casar com ela. Só que na hora de casar, o que ele fez? Ele não entregou a Raquel. Diga, por quê? Porque a lei não permitia entregar a filha mais nova antes da filha mais velha. E aí, ele vai falar o seguinte, Jacó, você quer casar? Você vai ter que... Tá bom, vai lá. Como que era feita a consumação de um casamento daquela época? Os pais montavam uma tenda, e nessa tenda, os meninos entravam lá e faziam o que tem que fazer, e consumavam o casamento. Aí eles saíam ali com uma toalha manchada de sangue para provar que a moça era virgem, o sacerdote olhava e consumava o casamento. Só que quando Jacó entra nessa tenda, eu não sei como o irmão não percebeu, porque ele era apaixonado pela Raquel, mas ele teve relação com a Lia. Ou seja, ele casou com a Lia. Aí ele vai reclamar com Labão, ele vai falar assim, mas peraí, eu trabalhei para casar com a Raquel, você me deu a mais velha, esse negócio está errado. Aí Labão diz, mas está consumado, ela é sua mulher agora. Na verdade, o pai só estava protegendo a filha, porque a lei dizia que se a filha mais velha, a mais nova, se casasse antes da mais velha, a mais velha se tornaria uma amaldiçoada, e nenhum outro homem ia querer se casar com a filha mais velha. Ele paga o dote para se casar com a mais nova, e leva a mais velha. Ok? Aí ele fala, como que eu faço para casar com a outra? Porque eu gosto da outra. Tudo bem, eu vou assumir a responsabilidade, mas eu quero a outra. Aí ele fala, trabalha mais 7 anos. Ou seja, 14 anos para casar. Ok?
Tudo bem, fez o que tinha que fazer, depois desse tempo inteiro ele foi embora, foi viver com a família dele. Aí a Raquel era estéril. A mulher que ele amava era uma mulher estéril. E a Lia era uma mulher que tinha facilidade para dar luz. Então ela já tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, e todo filho que nasce, ela vai botar o nome, e esse nome remete ao amor, ou seja, ela diz, agora eu vou ter o amor de Jacó. E nasce o primeiro, nasce o segundo, nasce o terceiro, Jacó ainda continua indiferente, não tinha a mesma paixão que ele tinha pela Raquel, até que chega em Judá. Judá, aquele que é predecessor de Jesus, esse Judá, que significa louvor, foi literalmente depois de um ato de louvor que desperta o amor de Jacó para com Raquel. E aí a coisa vai fluindo, mais adiante, ele tem um filho com a Raquel. Esse filho é José. Esse filho foi um filho da velhice de Jacó e um filho muito amado. A Bíblia diz que a primeira estação foi a estação do grande amor de Jacó. Ou seja, a primeira estação, essa estação de filho amado, ela vai dar lugar à segunda estação. A segunda estação da vida de José foi de amado a odiado. Agora, aquele filho amado pelo pai tem o ódio. Os irmãos os odiavam com toda a sua força. Por quê? Porque ele era o queridinho de Jacó. Ou seja, aquele amor de pai para filho, agora os irmãos vão passar a odiar José. Então, olha só, esse menino, num primeiro momento, ele vai lidar com o amor do pai, perante toda a família, o protegido. Daqui a pouco, ele tem que enfrentar o olhar torto dos irmãos para ele. Agora ele passa a ser odiado. Quando ele abria a boca para falar, os irmãos já começavam a julgar e a criticar. A terceira estação da vida dele foi rejeitado. Agora ele vai passar por uma estação chamada rejeição. E nessa estação, ele é jogado pelos próprios irmãos num poço, num buraco, no meio do deserto. Ou seja, literalmente é lançado no fundo do poço. A quarta estação de José, vendido como escravo. Note que a coisa só vai piorando. De amado a odiado, a rejeitado, a vendido como escravo. A quinta estação, preso injustamente. Agora ele é caluniado e preso injustamente. Foram 13 anos de muita luta, 13 anos de muita perseguição, 13 anos enfrentando o ódio, até chegar no tempo que Deus tinha preparado para ele. Olha só o movimento de Deus. A sexta temporada, a sexta estação na vida de José, foi o tempo de exaltação, o tempo de governo. Agora ele se torna o grande governador do Egito. Mas cada uma dessas temporadas da vida de José foi um processo, e um processo de preparação para o propósito que Deus tinha para a vida dele. Ou seja, cada estação dessa foi permitida por Deus. Deus permitiu que os irmãos odiassem, Deus permitiu que os irmãos rejeitassem, jogassem num buraco. Sim, Deus permitiu que ele fosse vendido como escravo. Deus permitiu que ele fosse caluniado pela mulher de Potifar. Deus estava em tudo aquilo, porque Deus estava gerando nele, nessas estações de dificuldade, um governador. Lembra, tem uma ministração minha que eu usei até a imagem do Homem-Aranha, e eu usei a frase do tio Ben, o personagem do Homem-Aranha: grandes poderes, exigem grandes responsabilidades. Ou seja, enquanto maior você quer ser, enquanto mais você quer crescer, mais responsabilidade você vai ter que adquirir. Ou seja, José, para se tornar governador, ele teve que passar por algumas estações indesejáveis: ódio, rejeição, escravidão, calúnia. Teve que passar por tudo isso para chegar aonde Deus tinha planejado para ele. Foi literalmente uma história do fundo do poço ao governo. Esse menino sai literalmente do fundo de um poço para governar a grande nação da sua época. Você pode ser profeta na vida do irmão que está do seu lado? Eu sempre digo que você carrega uma essência profética. Da tua boca, das tuas palavras, fluem vida ou morte. Então vamos liberar vida sobre a vida da pessoa que está do seu lado. Diz assim para a pessoa do seu lado: Deus vai te tirar do fundo do poço e vai te colocar em posição de governo, em nome de Jesus. Se você crê nisso, dá um glória a Deus. Agora, presta atenção. Uma das marcas da vida de José foi se manter fiel a Deus em cada tempo. Toda a estação, José se manteve fiel. A marca da vida de José foi a fidelidade.
fidelidade. Ó, odiado pelos irmãos, fiel a Deus. Ele foi lançado no fundo do poço, mas fiel a Deus. Vendido como escravo, fiel a Deus. Preso injustamente, fiel a Deus. O segredo foi fidelidade. Fala para a pessoa que está do seu lado, o segredo está na sua fidelidade. José recebeu o governo porque foi fiel. Deus trabalha conosco por temporadas, diga temporadas. Valoriza toda a estação da sua vida em nome de Jesus. Fala para a pessoa do seu lado, valoriza toda a estação da sua vida em nome de Jesus. Porque, olha só, é nas estações que Deus está trabalhando, é nas estações que Deus está ensinando, é nas estações que Deus está te treinando, é nessas estações que Deus está te forjando para você viver dias extraordinários. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Eu de verdade não sei qual estação você está, mas uma coisa é certa, independente da estação, Deus está te guiando. Independente da estação que você esteja vivendo, talvez você não esteja percebendo, mas Deus está te guiando. Agarra firme em Jesus, confia nele, porque ele está te guiando. A Bíblia diz que Deus ele guiava o povo durante a jornada do deserto. Lembra da jornada do deserto? Quanto tempo de deserto do Egito até a Terra Prometida? 40 anos. Números 33 vai narrar literalmente a jornada do povo guiada por Deus, do Egito até Canaã. Narrar. E nessa história, Moisés, ele vai citar o nome de 42 lugares. Diga, 42 lugares. Esses 42 lugares significa 42 pontos de parada. Ou melhor dizendo, 42 estações que Deus para ensinar uma lição para o povo. Números 33 vai citar 42 lugares. E esses 42 lugares são pontos de parada. E cada ponto de parada, Deus ensina uma lição específica para o seu povo. Vamos à leitura do texto em nome de Jesus? Estas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizadas segundo as suas divisões, sob a liderança de Moisés e de Arão. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Esta foi a jornada deles, etapa por etapa. Olha como a palavra de Deus é específica. Os israelitas partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês. Diga, primeira estação, Ramsés, que significa ponto de partida. Ou seja, Ramsés foi o ponto de partida. Saída do lugar de escravidão com direção ao propósito de Deus. Agora, olha só, gente. O texto vai dizer que Ramsés foi o ponto de partida. Aí o texto diz assim, no dia seguinte da celebração da Páscoa, o povo saiu marchando desafiadoramente. Em outras traduções diz, o povo saiu marchando triunfante. Sabe o que Deus fez? Um povo que era escravo triunfar. Melhor dizendo, desfilar na presença do inimigo. Porque esse povo não sai do Egito pobre, esse povo sai com toda a sua riqueza. Deus diz, eles estão saindo, mas eu não aceito que eles fiquem 430 anos trabalhando como escravo. Pode dar tudo o que eles têm direito. Esse povo sai com ouro, com prata, com bronze, com incenso, com mirra, com tudo que tinha valor naquela época. E o texto diz que eles saem marchando triunfante. Era Deus fazendo o povo, mesmo em condição de escravo, triunfar na presença do inimigo. Era Deus manifestando a glória dele na vida do povo. E dizendo, nunca mais toque nesse povo. O texto vai dizer que eles saem triunfante à vista dos egípcios. Enquanto os egípcios sepultavam os seus filhos. E cada um deles que o Senhor havia matado. Lembra da última praga do Egito? Não vai liberar o meu povo, eu vou tocar nos primogênitos. O coração do faraó endurece e Deus toca nos primogênitos. Enquanto os egípcios estavam sepultando os seus filhos mais velhos, o povo de Deus saía triunfante de um tempo de escravidão. O Senhor vai impor castigo sobre os deuses egípcios e os egípcios. Os israelitas, eles saem do ponto de partida, Ramsés, e vão para Sucote. Segunda estação, Sucote, lugar de abrigo. Deus abriga esse povo em Sucote por um tempo. Eles saem do Egito e vão parar em Sucote. Aí o texto vai dizendo, aí eles partiram então para Etã, nos limites do deserto.
voltaram para Pi-Hairote, ao leste de Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Cada lugar desse era uma estação que Deus parava para ensinar alguma coisa. Aí eles partiram de Pi-Hamote e atravessaram o mar, a estação do mar, atravessam o mar. E depois de viajarem 3 dias no deserto de Etã, eles acamparam em Mara. Diga, Mara. Você conhece a história de Mara, né? Mara foi literalmente um poço no Egito, um poço no deserto, que Deus levou o povo de maneira intencional. Só que esse poço, o povo estava com sede, 3 dias depois de atravessar o Mar Vermelho. E eles queriam água potável, não água salgada. Não tem como matar sede com água salgada, nem dá para beber água salgada. E aí eles começam a pedir para Moisés água, e Deus conduz o povo a Mara. Atenção aos detalhes. Mara foi mais uma estação da jornada. Toda a estação, como eu disse, tem um propósito. A estação de Mara tinha o propósito de revelar a inclinação do coração do povo. Ali em Mara, Deus ia conhecer, entender aonde estava o coração do seu povo. A Bíblia diz, aonde está o meu coração, ali também está o meu. Então Mara era Deus querendo saber como é que estava o coração desse povo. A jornada estava iniciando e Deus queria saber como é que estava o coraçãozinho do povo. Mara foi a estação das expectativas frustradas. Repete comigo, expectativas frustradas. É isso aí, Mara foi uma estação chamada expectativas frustradas. Eu não sei se você já visitou essa estação na sua vida, mas quando o seu eu começar a gritar muito, Deus te leva para essa estação para frustrar algumas expectativas e tentar entender a inclinação do seu coração. Agora, Deus permite a frustração com o intuito de revelar a intenção do coração do povo. Talvez você esteja se perguntando, mas por que, pastor, que Deus permite a frustração? A maneira de Deus ensinar é clara. Quando Deus permite a frustração, a nossa vontade, o nosso desejo, quando Deus diz não às nossas vontades da carne, na verdade Deus está tratando conosco e também revelando a intenção do nosso coração. Isso aqui é nada mais, nada menos do que um ajuste de Deus com o seu povo. Quando Deus quer ajustar as coisas com a gente, Ele começa a frustrar as nossas expectativas. Essa frustração aqui, ela revela o que realmente está dentro de nós. Se realmente nós somos ali um servo de Deus, porque quando Deus frustra, a primeira coisa que a gente tem a fazer é abandonar a fé, é sair dos caminhos do Senhor, é não querer saber de mais nada com Deus. Deus frustra literalmente para revelar o que está no seu coração. Mas quando Deus revela o que está no coração, Ele não revela para Ele, porque Deus sabe todas as coisas, Ele revela para você mesmo. A questão é que muitos de nós não conseguimos entender qual é o nosso verdadeiro sentido de existir, o que mora realmente no nosso coração. Então, quando Deus revela o coração de alguém, não é para os outros. É Deus trazendo consciência daquilo que você está carregando na sua essência. Então Deus, Ele revela o coração para mostrar quem você verdadeiramente é no seu íntimo. Aí Deus leva esse povo para uma estação chamada expectativa frustrada. A expectativa era água potável e Deus dá um poço de esgoto. Água suja, água podre, água que não podia ser consumida. Agora, 3 dias antes da estação de Mara, eles vão viver um grande milagre. O mar vai se abrir para esse povo passar em terra seca. Esse povo fica ali, eles estavam ali praticamente fechados ali, porque os egípcios estavam chegando e ia matar todo mundo. E ali Moisés com seu cajado levantado, Deus abre o mar e esse povo atravessa. Vive um grande milagre. Aí Deus leva para Mara. Quando eles chegam em Mara, porque eles têm as expectativas frustradas, porque tudo que o povo queria era água para beber. Na verdade, o povo de Deus é um povo ingrato. Pronto, falei. É um povo que quer milagre atrás de milagre, quer mar se abrindo, quer água boa para beber, quer comida para comer, e a hora que Deus para de fazer o milagre, o povo começa a reclamar e murmurar. O que acontece em Mara? Eles precisam de água. Chega num poço de água amarga, de água podre, de água ruim. E agora, qual foi a reação? Murmurar. A reação desse povo foi reclamar. Só que a Bíblia também diz que enquanto eles murmuravam, não acontecia nada. Você pode falar à pessoa que está do seu lado? Sua murmuração não deixa Deus fazer nada ao seu favor. Não adianta murmurar, reclamar, não adianta. Enquanto murmurava, o que acontecia? Nada. Aí, no meio dessa murmuração, Moisés decide orar. Aí Moisés vai orar e fala, Senhor, dá um jeito, me ajuda. Aí Deus mostra uma pequena árvore, um arbusto, ali, uma sarça. O que Moisés faz? Pega um galho, joga dentro do poço de água ruim, de água podre, e a Bíblia diz que automaticamente Deus opera um milagre. E aquela água, que era uma água ruim, que não era água para consumo, se torna uma água potável.
Aí o povo vai lá e mata a sede no poço. Toma da água e mata a sede. Deus faz a água amarga virar água doce, água potável. Porém, a partir dali, Deus chama o povo para uma conversa. Fala assim, agora nós vamos estabelecer algumas regras. Agora, esse negócio de murmuração acabou. Dê essa colher de chá, mas agora, chega. Agora eu vou estabelecer alguns princípios. E esses princípios estabelecidos não permitem mais murmuração. A partir de agora, 0 murmuração. Porque para cada murmuração, vai ser um tempinho a mais no deserto para vocês. Ok? Combinado assim? Vamos seguir. Então, Mara foi a estação da prova de Deus. A estação da expectativa frustrada. A estação onde Deus queria sentir o coração do povo. O texto continua. A próxima estação. Partiram de Mara e foram para Elim. Aí em Elim, a Bíblia diz assim, onde haviam 12 fontes de água potável e 70 palmeiras carregadas. Presta atenção. Deus para em Mara, porque Deus queria sentir o coração do povo. 11 quilômetros mais adiante, tinha a estação Elim. Elim era um oásis no meio do deserto. Ou seja, logo após essa estação de amargura, Deus ele ia entrar com providência. Deus ia dar água e comida para o povo. Lugar de deserto, um lugar cheio de morte, um lugar morto. Deserto é um lugar feio, esquisito. E nesse deserto existiam oásis que representavam um lugar de vida. Mas esse oásis aqui não era nada perto do que seria a terra prometida. Era Deus dizendo assim, vou te deixar experimentar um pouquinho daquilo que eu tenho para vocês. Estou levando vocês para um lugar maravilhoso, onde vocês vão beber, onde vocês vão comer e vão descansar e vamos seguir viagem. Então Elim era um estágio de refrigério e de consciência. Elim era o estágio, a estação do refrigério. Sim, Deus ia permitir o refrigério do povo, mas ali em Elim Deus ia gerar consciência no povo. Isso aqui é muito profundo. Olha o nível do cuidado de Deus. Elim já estava na rota de Deus. Elim já estava na rota de Deus. Mas Deus primeiro leva o povo de maneira proposital para Mara, para testar o coração. O povo é reprovado por conta da, murmuração. Mas Deus, como é misericordioso, ele dá uma chance. Mas ele também estabelece princípios. E o que acontece aqui? Elim era só um lampejo da fonte de abundância que Deus tinha para o seu povo. Elim era o carinho de Deus para o povo no meio do deserto. Deus queria fazer um carinho no povo. Eu peguei e te levei para a prova, mas agora eu vou te fazer um carinho. Em Mara, Deus ele trata o caráter. Em Elim, Deus renova as forças. Presta atenção, em Mara, a estação de tratar caráter. Agora, Deus vai renovar as forças. A estação de Elim era Deus ensinando que a nossa fidelidade ela é recompensada. Mas peraí, pastor, não entendi. O povo não foi fiel, o povo murmurou. Isso, na verdade, o que Deus esperava do povo em Mara, fidelidade, confiança. Quando Deus leva o povo para um tanque amargo, qual era a expectativa de Deus? Que esse povo adorasse a Ele em meio àquele poço de água amarga. Dizendo, Senhor, o Senhor é Deus. Se o Senhor trouxe até aqui é porque o Senhor quer fazer alguma coisa. Mas aquele povo estava carregando uma mentalidade de escravo. Eles não conseguiam enxergar a soberania de Deus. Então como é que diante de um poço de água amarga aquele povo ia adorar? O povo estava condicionado numa mente de escravo. A expectativa de Deus em Mara. Deus leva o povo para um lugar que não é bom. Aí esse povo chega ali e começa a murmurar. Ou seja, eles estão frustrando a expectativa de Deus. E Deus acaba frustrando também a expectativa deles. Ali no lugar onde que era para ser estabelecido um culto de adoração e fidelidade ao Senhor, o povo foi infiel e murmurou. Em Mara, tudo que Deus esperava era fidelidade e confiança, mesmo diante da frustração da água amarga. Sabe quando na vida nós passamos uma frustração? Nessa estação é Deus esperando, Deus tem a expectativa de que você permaneça fiel e confiante no Senhor. Mas Senhor, não foi do jeito que eu quis, permaneça fiel e confiante. O povo falhou, murmurou, mas mesmo assim ainda Deus levou um lugar de refrigério. Era Deus expressando a sua misericórdia, a sua soberania, o seu cuidado, a sua essência provedora. Deus, Ele não levou o povo para Elim porque eles mereceram. Não, eles não mereceram. Na verdade, eles não foram nada merecedores de experimentar um oásis no meio do deserto. Mas Deus levou para Elim para que o povo pudesse provar da bondade de Deus. Para que o povo pudesse provar da misericórdia de Deus. Agora, vamos à parte mais importante disso aqui. Se o povo tivesse sido fiel em Mara, certamente eles teriam desfrutado de Elim com mais maturidade.
Se eles tivessem sido fiel em Mara, ao invés de murmurar, tivessem adorado ao Senhor, eles iam chegar em Elim e iam desfrutar com maturidade, com entendimento e com gratidão. Gente, de verdade, desculpa a palavra, mas Elim foi um tapa na cara do povo, era Deus dando um tapa com luva de pelica. Sabe, literalmente, Deus mostrando, o que Deus tinha para eles era muito maior do que a murmuração que eles estavam fazendo há horas atrás. Sabe o que significa essa expressão, tapa na cara com luva de pelica? Isso aqui significa uma forma sutil, elegante e refinada de repreender ou corrigir alguém. Ou seja, Deus não precisou usar de impacto, força, violência ou agressividade para trazer consciência do que o povo estava carregando na sua essência. Pelica, na verdade, é um tipo de couro extremamente fino, macio e muito caro. Uma luva de pelica representa delicadeza e sofisticação. Deus estava repreendendo o seu povo de maneira delicada. Deus estava fazendo o povo... Fica imaginando a cara do povo. Lembrando de que eles passaram por Mara e murmuraram. E 11 quilômetros depois de Mara, tem 12 fontes de água potável para se banhar, para beber. Tinha 70 palmeiras carregadas de fruta para que eles pudessem comer uma fruta que tinha sabor de mel, o que era representado na terra prometida, tâmaras. Era literalmente Deus dizendo o seguinte, ó, você murmurou. Se não tivesse murmurado, estaria comendo isso aqui com muito mais maturidade. Mas vai comer, porque eu sou misericordioso. Imagina a cara de tacho desses irmãos, um olhando para o outro, se deliciando daquelas palmeiras, daquelas tâmaras, e dizendo um para o outro, se a gente tivesse murmurado lá, como a coisa seria bem diferente aqui, né? Foi literalmente isso, gente. Uma correção feita por Deus com graça e com elegância, mas uma correção que doeu na consciência do povo. Imagina esse povo, o nível da consciência deles. Acabamos de reclamar, e olha o favor que Deus está derramando sobre as nossas vidas. Sabe o que Deus estava fazendo aqui, esse povo em Elim? Constrangendo em amor. Sabe aquela pessoa que fala mal de você pelas costas, que te critica, que faz e acontece, e aí você dá mais uma oportunidade? Constrange em amor, crente. Constrange em amor. Foi o que Deus fez. Vocês acabaram de murmurar, mas eu vou mostrar o que eu tenho para vocês. Se andarem em obediência, eu tenho muito mais do que isso. Aí o texto vai continuar. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho, partiram do Mar Vermelho e acamparam em Sim, e assim eles foram indo, até chegar em Jericó. Diga, Jericó. Quando chega em Jericó, a conversa muda. Aí Deus diz o seguinte, Moisés, para tudo e diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra. Agora, vocês vão ter que conquistar. Eu vou estar com vocês. Josué, mais adiante, seja forte e corajoso. Toda a terra que você pisar, eu vou te dar por herança. Aí ele diz, quando vocês atravessarem para expulse, destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos, derrubem todos os altares idólatras, apoderem-se da terra, se instalem nela, pois eu lhes dei a terra para que vocês tomem posse dela. Diga assim comigo, uma jornada com destino à terra prometida, 42 estações, com duração de 40 anos. Essa foi a jornada do povo rumo à terra prometida. Deus ele vai tirar o povo do Egito com destino a Canaã. Agora, olha só, gente, 42 estações, 42 paradas de Deus intencional para ensinar alguma coisa para o povo. 42 lugares de... Isso aqui dá uma série, né? Acho que a gente pode fazer uma série de quarta-feira sobre as 42 estações de número 33. E a gente estuda cada uma delas assim, uma por uma. Em cada lugar desses, Deus ensinava uma coisa diferente para o seu povo. Deus estava tratando o povo, tirando uma mentalidade. Qual foi o grande intuito de Deus? Tirar uma mentalidade de escravo e colocar uma mentalidade de governo. A grande dificuldade de Moisés foi literalmente fazer o povo entender que eles não nasceram para ser escravos. A Bíblia diz que mesmo em tempo de escravidão, eles se reproduziam tanto que eles se tornam poderosos e numerosos em quantidade, mas a mente ainda era uma mente limitada. Uma jornada que já tinha um destino, e Deus estava preparando o povo para esse destino. Uma jornada de muito aprendizado. Gente, parados, eles aprendiam. Andando, eles aprendiam. Em todas essas estações, eles estavam sendo guiados por Deus. Em nenhum momento da caminhada, em nenhum momento, esse povo ficou sem direção. Deus foi guiando de estação em estação, e ensinando em cada estação, para que eles pudessem chegar num lugar de governo.
Deus estava guiando o povo o tempo todo, Deus estava ao lado do povo o tempo todo. A Bíblia diz que Deus guiava, que Deus orientava, que um anjo do Senhor ia à frente, que uma coluna de nuvem, que uma coluna de fogo, ou seja, Deus estava orientando a caminhada o tempo inteiro. Deus orienta a nossa caminhada. Muitas vezes a gente não percebe o mover de Deus, a direção. Muitas vezes o Espírito Santo fala com nós, e a gente acha que é a voz do além, ou sei lá, a nossa própria voz. Quantas vezes você tem a intuição de não ir por esse lugar, de sair um pouquinho mais tarde? Tudo isso é o Espírito Santo te guardando, guiando você na sua jornada da vida. Agora vamos trazer tudo isso para as nossas vidas. Esse povo hebreu, assim como esse povo hebreu, ele passou por cada estação, e cada estação não foi à toa. Na verdade, nenhuma estação é à toa. Ninguém está por acaso numa estação da vida. Toda estação tinha um propósito intencional, carregava um propósito da parte de Deus. E Deus estava conduzindo o povo para cada estação. Sabe qual é o maior objetivo? Era preparar o povo para o tempo de governo. O povo hebreu, condição de escravo, 430 anos, comendo cebola assada no Egito. E Deus queria tirar essa mentalidade deles. Agora, a grande questão era mexer nessa mentalidade. Deus estava preparando o povo, deixando esse povo no ponto certo, para que então eles pudessem viver o propósito. Cada estação da sua vida é um aprendizado para o seu propósito. Cada tempo da sua vida é um aprendizado para o seu propósito. Isso serve para mim e para você. Os ciclos, as estações das nossas vidas, a jornada, na verdade, da vida, as estações, na jornada da vida as estações são passageiras, entenda isso. Uma coisa que nunca vai durar para sempre são estações. Seja boa ou ruim, isso vai passar. A gente precisa ter e tem que estar preparado para o tempo. Nada vai durar para sempre, nada vai durar para sempre. E é por isso que a gente precisa aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá. Porque nada dura para sempre. Vamos fazer aqui alusão ao que eu disse há alguns minutos atrás. Bebê não dura para sempre, eles crescem. Você está entendendo isso? Então aproveita a cada oportunidade. Aproveita quando você pode pegar no colo, porque daqui a pouco eles crescem, eles criam asas, eles querem voar. E isso faz parte do ciclo da vida. Está tudo bem. Eu não sei que estação você está, qual é a estação que está te representando hoje, mas você precisa entender que essa estação que você está nesse exato momento carrega um propósito. A estação que você está nesse exato momento carrega um propósito intencional da parte de Deus. Talvez seja uma estação de muita dificuldade, de muita luta, onde você diz, Senhor, não aguento mais. Essa estação que você está agora, nesse momento, tem um propósito intencional da parte de Deus. Cada estação tem algo a te ensinar. Fala para a pessoa que está do seu lado. Cada estação tem algo a te ensinar. Diga assim comigo, na estação difícil, eu preciso confiar no Senhor. Por quê, gente? É na estação difícil que revela o nosso coração. A estação difícil aqui é Mara. É a estação que revela a intenção do nosso coração. Quando a gente murmura diante dessa estação de dificuldade, isso revela a ingratidão que nós carregamos no nosso coração. Olha só, o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí no verso 12, o anterior diz assim: eu sei o que é passar necessidade, também sei o que é ter fartura. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. No ápice da maturidade do apóstolo Paulo, ele diz que aprendeu a se adaptar a toda e a qualquer situação, porque ele descobriu que a vida é cíclica e passageira, e que o que é bom passa e o que é ruim também passa. E ele aprendeu a lidar com toda e qualquer situação da vida dele. Isso torna a nossa vida muito mais leve. Ou seja, no auge da maturidade, o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a lidar com a sua própria vida em todas as estações. Ele aprendeu a lidar com todas as estações da vida. Agora, muitas vezes a gente fica muito focado no que está dando errado. É assim ou não é? E a gente esquece de agradecer pelo que Deus está querendo ensinar. A gente está tão focado no que está dando errado, o que está dando errado, o que está dando errado, que a gente fica tão cego diante daquela situação. Aonde eu errei, Deus? O que eu estou fazendo de errado? A nossa pergunta a partir de hoje deve ser: o que o Senhor está querendo me ensinar? Qual é a lição que o Senhor quer que eu extraia dessa estação? É tirar o foco do que está dando errado e colocar o foco naquilo que Deus está querendo te ensinar. Fala assim comigo: aproveita o tempo da oportunidade.
Você precisa aproveitar cada estação da sua jornada. E não só aproveitar, mas aproveitar com sabedoria. Diga, sabedoria. Aproveitar com sabedoria significa não perder o foco e alinhar as suas prioridades. Quando nós estamos no meio da nossa jornada, das estações, a gente precisa aproveitar a cada oportunidade que Deus nos concede. Às vezes, no meio do problema, a gente não enxerga uma solução, mas Deus está gerando oportunidades, mesmo que mínimas. Além de ensinar, Deus vai gerando oportunidades e a gente não consegue ver a oportunidade que Deus está nos ensinando. E aí, é por isso que muita gente perde o alinhamento e o propósito, perde a prioridade, perde o time das coisas. Deus está falando muito forte comigo sobre isso. Eu e você, nós precisamos estar atentos ao time das coisas. Porque todas as vezes que você perde o time, para você reconquistar esse tempo, é uma luta. Não perca o time das coisas. Fala para a pessoa que está do seu lado, não perca o time das coisas. Ou seja, seja sensível ao tempo. Seja sensível. Ore a Deus e peça para Deus te ensinar a discernir os tempos. Porque quem não é sensível ao tempo, perde grandes oportunidades. Tem coisa na nossa vida que é para agora. Não é para o futuro, é para atitudes que você vai ter que tomar quando você sair desse culto. Você tem que aproveitar o time. Sabe, Deus ele fala muito forte aos nossos corações. Só que uma das coisas que eu percebo é que poucas pessoas sabem aproveitar aquilo que Deus ensina e aquilo que Deus fala. Por quê? Porque perde o time. Escuta e fala, um dia eu coloco em prática. Eu costumo dizer, de maneira carinhosa, que a grande sacada da Bíblia é a gente entender que a Bíblia é um livro de aplicação prática. É eu ser confrontado na palavra, aprender a palavra e praticar a palavra. Então eu preciso colocar a prática agora. É tomar a decisão de sair de um culto como esse. Eu não sei a estação que você está passando, já falei isso e repito, mas você precisa entender o que Deus está querendo te ensinar em cada estação. Ao invés de murmurar, reclamar, brigar com Deus, fechar a cara para Deus, isso não vai dar em nada, não vai te levar a lugar nenhum. Então é entender esse tempo e falar, Senhor, o que o Senhor tem para me ensinar? Não perca mais as oportunidades que Deus te dá em nome de Jesus. Seja sensível ao tempo, não perca as oportunidades. Fala assim comigo, seja fiel nas estações das frustrações. A gente passa por essas também de vez em quando, sim ou não? Agora, deixa eu te falar uma coisa, Deus não espera a sua perfeição, tá? Fica tranquilo, Deus não quer que você seja um ser perfeito. Tudo que Deus quer é a sua fidelidade. Você pode falar para o crente do seu lado, Deus não quer a sua perfeição, mas Ele quer a sua fidelidade. O que isso quer dizer? Mesmo que você não entenda, continue fiel. Pastor, não estou entendendo nada. Por que eu estou passando por essa estação? Mesmo que você não entenda, continue fiel. Fala assim comigo. Mesmo que eu não entenda, eu decido permanecer fiel. Aqui é literalmente a história de José. Fidelidade diante das frustrações o levou a uma posição de honra. Posição de governo, de honra, porque foi fiel no meio das frustrações. E por fim, diga comigo, cada estação, seja boa ou ruim, é uma oportunidade de aprendizado. Olha só, quando você entrar em uma nova temporada, pergunte a Deus, entrou numa nova temporada, pergunta a Deus, o que Ele quer que você aprenda? Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nessa nova estação? Não importa se a estação é boa ou ruim, Deus quer te ensinar alguma coisa. Não trate as estações apenas como um momento a serem superados. Porque muita gente entra na estação já querendo superar. Eu preciso superar isso, eu preciso superar isso. Deus está querendo te ensinar, não só superar o momento da estação difícil. Deus ele quer te ensinar algo que você vai usar adiante. Para cada estação, independente se boa ou ruim, ela é um aprendizado da parte de Deus. Não trate as estações só como um momento que eu preciso superar logo isso, eu não aguento mais. Trata a estação como uma oportunidade de crescimento e preparação. Tudo é por um propósito maior. Tudo é pelo governo de Deus na sua vida. Há alguns anos atrás, essa semana aconteceu uma coisa muito legal comigo e com a Vanessa. A gente foi em um lugar na segunda-feira e na hora que a gente estava voltando,
Eu olhei para ela, ela olhou para mim. Sabe aquela cara de menino e menina, casalzinho apaixonado? Aí a gente se olhou e foi muito automático. Deu certo. Eu falei, deu certo, ela falou, deu certo. Sabe aquela coisa assim de, a gente começa a olhar para trás, aí começa a olhar para a vida, e a gente vê tudo que a gente foi passando ao longo da vida, todas as estações, e olha que nós passamos algumas vezes por essa estação chamada Mara, pela estação da frustração, pela estação ali onde Deus literalmente prova o nosso coração. Quantas vezes nós passamos por elas? E aí a gente se olhou e deu certo. Valeu a pena ser obediente. Foram essas duas frases que nós falamos. Valeu a pena andar no caminho de Deus, andar no caminho da obediência. Olha o que está acontecendo na nossa vida. Tudo isso foi fruto da nossa obediência. Nós decidimos caminhar por um caminho que agrade o coração de Deus. Na estação da frustração, nós passamos 2 vezes pela frustração no matrimônio. E por 2 vezes nós chegamos quase às vias de um divórcio. Mas sabe o que aconteceu? Eu decidi ser fiel. Antes de ser fiel à minha esposa, eu decidi ser fiel ao meu Deus. E quando eu passei pela estação da frustração no casamento, eu lembro como se fosse hoje, eu fiz um pedido para Deus. Senhor, eu não conhecia de Bíblia, eu não sabia muita coisa, já era evangélico, mas não sabia muita coisa. E eu fiz uma oração, e nessa oração eu abri a Bíblia de forma aleatória, pedindo a direção para Deus, mas no meu coração já estava o desejo de um divórcio. E aí caiu em Malaquias capítulo 2, versículo 8, se eu não me engano, que diz, eu, o Senhor, odeia o divórcio. Para bom entendedor, meia palavra basta. E ali eu entendi a andar nos caminhos da obediência. Eu decidi ser fiel a Deus. O que eu falei? José, ele chega numa posição de honra, porque ele guardou a sua fidelidade. Mesmo no tempo da frustração, mesmo na estação da dificuldade, o que ele guarda no seu coração? A sua fidelidade diante de Deus. E aí, quando a gente chega mais adiante e a gente começa a entender, ter um pouco mais de sabedoria, de que sim, a nossa vida, como diz Salomão, é marcada por ciclos e há um tempo determinado por Deus para todas as coisas, e que nós temos que estar preparados, porque nós vamos passar pela estação da dificuldade, da luta, nós vamos passar pela estação da frustração, e tudo isso faz parte de um propósito intencional da parte de Deus. Não queira viver só o lado bom das coisas, porque para viver o lado bom, primeiro Deus vai te preparar. Isso foi na vida de José, foram 13 anos de treinamento. Isso foi na vida de Davi, também 13 anos de treinamento. O próprio Jesus precisou passar pelo seu tempo de treinamento na terra, antes de começar a fazer os seus milagres. Todos nós precisamos aprender, entender o tempo de Deus para todas as coisas nas nossas vidas. Hoje está tudo fluindo, está maravilhoso, mas nós entendemos que tudo isso foram sementes plantadas ao longo da jornada. Foi passar pelas estações com entendimento, muitas vezes até sem entendimento, mas permanecendo fiel. Não estou entendendo o que Deus está querendo ensinar, mas vou permanecer fiel. E como eu sempre digo, no final, a conta fecha. Porque quando a gente anda em fidelidade ao Senhor, quando a gente começa a entender que para cada estação é um processo de aprendizado. E eu repito, eu não sei qual é a estação da sua vida, mas é um processo de aprendizado que Deus está te colocando. E Deus quer que você tire proveito, que você aprenda dessa estação a qual você está pisando nesse exato momento. Todos nós temos os nossos dilemas. Todos nós estamos na nossa temporada de vida. Seja no casamento, seja no trabalho, seja nas finanças. Todos nós passamos pelas nossas temporadas. Todos nós estamos pisando nesse exato momento em alguma estação. Porque Deus sempre está nos levando adiante, para o próximo nível. E independente do caminho, nós vamos ter que experimentar e vencer as estações. E aí entender o time de cada estação, saber o que literalmente nós vamos fazer em cada estação, isso é fundamental. Então, em nome de Jesus, eu quero terminar a ministração de hoje dizendo para você, talvez você esteja pisando ou esteja numa estação de frustração, onde Deus está provando o teu coração, mas não murmura não reclama não, se mantém fiel, mantenha a sua confiança no Senhor, guarda o seu coração, peça para Deus revelar o propósito dessa estação, peça para Deus revelar literalmente o para quê de tudo isso. Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar? Não foge, não queira fugir. Deus, faz passar rápido essa estação.
Deus, me ensina tudo que o Senhor tem que me ensinar nessa estação, porque Deus permite todas as coisas para nos levar a uma posição de governo. Deus, Ele quer que a gente amadureça, que a gente cresça. Todas essas estações significam um processo de maturidade. Deus ensinando ao seu povo a governar. Era Deus removendo uma mentalidade de escravos e colocando uma mentalidade de governo. E para isso, Deus, de maneira intencional, vai conduzindo o povo e vai levando de estação em estação, estação em estação. E cada estação da nossa vida é um processo de aprendizado. Cada estação da nossa vida é um processo de aprendizado. Quando eu ministro a palavra, eu ministro além do que é bíblico, eu gosto também de me enxergar na história, de ver o que Deus já fez na minha vida, na minha casa, na minha família. E eu posso te garantir uma coisa: se você permanecer em fidelidade, em obediência, independente da estação que você está pisando, Deus, Ele está te guiando. Deus, Ele está te guiando. E Deus, Ele vai te ensinar algo poderoso. Aí sabe o que é mais interessante? Hoje, talvez, você não entenda o propósito dessa estação, mas mais adiante isso vai ficar tão claro para você. Mais adiante isso vai ficar tão transparente, isso vai ser tão claro. Eu passei por essa estação, e aí você passou porque Deus estava formando em você, moldando um caráter em você, para que você pudesse se tornar uma autoridade naquele assunto, e depois viver o seu propósito. O nosso propósito sempre é aprender para ajudar os outros. Aprender para ensinar outras pessoas. Amém? Amém? Aprenda a lidar com cada estação da sua vida em nome de Jesus. Independente da estação. Toda estação é um processo de aprendizado. Fecha os teus olhos, deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus. Eu quero te louvar a Deus e agradecer por essa noite, Pai. Eu sinto, Deus, muito forte ao meu coração que o Senhor está tratando algo íntimo em nossos corações. Eu sinto que essa é uma noite de cura, é uma noite de entendimento, é uma noite de libertação. Algumas coisas têm nos aprisionado e nos mantido presos em estações das nossas vidas, que já éramos para nós termos seguido adiante, já era para nós termos caminhado para a próxima estação. Muitas vezes nós pisamos em algumas estações essas que nós não entendemos o significado delas e pedimos para o Senhor nos tirar bem rapidinho. Mas a partir de hoje, com o entendimento na Tua palavra, Senhor, a nossa oração é: nos ensina o que o Senhor quer nos ensinar para esse tempo. Eu tenho sentido muito forte ao meu coração ao longo dessa semana, Pai, sobre a questão do time das coisas. Nos faça entender, Senhor, o time. Nos faça entender, Senhor, que onde o Senhor tem nos plantado, onde o Senhor tem nos colocado, Senhor, é para gerar instrução ao nosso coração. Nós não podemos desperdiçar a oportunidade do tempo a qual o Senhor tem colocado diante dos nossos pés. Espírito Santo de Deus, nos conduz, Senhor. Nos conduz nessa jornada chamada vida, Pai. Nessa jornada da vida nós enfrentamos as nossas dificuldades e lutas diárias. Nessa jornada da vida, muitas vezes nós ficamos presos em algumas estações que nós gostaríamos de sair o quanto antes, mas talvez estamos ainda porque não entendemos o propósito, não entendemos a lição, não entendemos literalmente o que o Senhor está querendo nos ensinar. Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor conduziu o seu povo, Senhor, pelo deserto, durante essa jornada de 40 anos e 42 estações, a minha oração nessa noite é que o Senhor venha nos conduzir na jornada da nossa vida, Pai. Que o Senhor venha nos conduzir no nosso deserto, nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, nas nossas lutas. Que o Senhor nos leve, Senhor, sempre à próxima estação e que nós possamos ter o discernimento de tempo para compreender cada estação. Que nós possamos entender, assim como o sábio Salomão diz, há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Que nós possamos entender o tempo e a oportunidade de tempo que o Senhor nos concede a cada dia das nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nos guia, nos ensina, nos protege, nos guarda, nos livra de todo o mal. E mais do que isso, Senhor, nos faz entender, Senhor, a cada estação a qual nós estamos,
Obrigado, Senhor, por podermos pisar, Senhor, na estação que manifesta o Teu poder e a Tua glória. Obrigado pelo refrigério, obrigado pelo cuidado, obrigado pelo carinho e pelo conforto. E nos ensina, Senhor, a passar com entendimento por cada estação da nossa vida. Porque eu creio que cada estação é um grande aprendizado espiritual. Cada estação é um grande aprendizado do Senhor. E essas estações fazem parte da caminhada que estão nos levando ao nosso destino profético. Obrigado, Espírito Santo. Nós amamos a Tua presença, nós amamos a palavra de Deus. E por isso, Senhor, nós estamos aqui, nos debruçando sobre a Tua palavra. E por isso nós pedimos, Senhor, clareza de entendimento, Pai. Eu percebo, Espírito Santo, muita gente travada, presa nas suas limitações. Muita gente tentando caminhar, dar passos à frente, mas estão travadas ali nas suas limitações, principalmente de entendimento. Mas a Tua palavra diz que quando nós conhecermos verdadeiramente a verdade que liberta, nós seremos libertos de toda a opressão do mal. Eu declaro um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de prosperidade sobre a vida da nossa igreja. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Espírito Santo, nos leve, Senhor, a uma vida de plenitude, a uma vida de adoração, a uma vida de comunhão, a uma vida de graça. Nos leve, Senhor, a viver debaixo do Teu favor. Nos guia, Senhor, nessa jornada chamada vida. Assim nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. E todos dizem: